Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com os destaques do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. Ministro Paulo Guedes reforça a necessidade da privatização dos Correios e da Petrobras. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico reduz previsão de crescimento global para 2021. Estados Unidos divulgam resultados do PMI, o índice dos gerentes de compras. Tudo isso e muito mais, agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque desta tarde com o bom humor em pessoa de Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Olha só, vim até de verdinho aí, né? Sei que os telespectadores, os investidores gostam bastante. Eu espero que este verde também acabe, né, melhorando o meu humor de hoje. Mas a gente, né, começa com muita leveza o programa, né, na hora do almoço do pessoal, né, pro pessoal, né, acompanhar, almoçando, trabalhando, onde quer que esteja aí, para a gente falar sobre as principais notícias do mercado, né, notícias que acabam impactando aí os seus investimentos. E hoje a gente vai conversar sobre todos esses assuntos com o nosso convidado de hoje, o Egler Henrique, especialista em derivativos e contribuidor também da Investify. E teremos também os gráficos ao vivo do Alex André, né, que sempre traz aí um panorama bem legal sobre como é que está a situação, tanto no mercado lá fora quanto aqui no Brasil, né, Dani? É isso aí, Hanna, e a gente começa já ilustrando o nosso mapa do calor com a sua roupa de hoje, que está verdinha, né? Ela adora essas comparações. Vamos então aos números, a gente começa com o Ibovespa, que agora sobe 1,79%. Vamos ver aqui no nosso mapa de calor como é que está. Hoje bem mais verde do que nos últimos dias. Suzano Papel vai subindo aqui 5,32%, Gerdau 5,12%, Gerdau Met subindo 4,41%, Companhia Siderúrgica Nacional 4,32%, Cyrela está subindo 3,60%, Petri 4 aqui 3,36%. Para cá a gente tem aqui Bradesco. Bradesco 2,96%, Usiminas 3,09%, Gafisa 2,45%, Vale está subindo 2,10%. Tem também aqui o, CEMIG 1,75%, Cielo 1,45%, Itaúsa 2,18%. Caindo aqui Magazine Luiza, menos 2,56% nesse momento. Tem BRF caindo 2,08%. Aqui embaixo, já quase sumindo, Lojas Americanas com queda de 0,73%. Recuando também aqui Ambev com 0,44%. Esse aqui é o mapa do calor do Profit Pro da Nelogica. A gente tem agora o dólar caindo. O dólar está caindo agora 0,34%. aos R$ 5,65. Daqui dos números do Brasil, a gente vai para fora com Hanna Beltrão. Pois é, vamos, né, direto aí dar uma olhada como é que fecharam as bolsas, né, já entrando aí nas notícias internacionais. Vamos dar uma olhada aqui como é que as bolsas asiáticas fecharam para a gente ter um panorama. Hang Seng acabou aí fechando em alta de 0,78%, Xangai alta também de 0,36% e Nikkei fechou em alta também, 0,41%. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa, que fecham daqui a pouquinho. DAX na Alemanha está subindo 2,11%, FTSE no Reino Unido 1,28% de alta também, CAC na França está agora subindo 1,99%, e o índice Eurostoxx sobe 2,42%. E já em relação às bolsas norte-americanas, né, todas estão subindo também, né, nessa quarta-feira, meio da semana. O Daniel Morales quase caindo aqui, quebrando tudo no estúdio. Tem que ter concentração, viu, gente? Tem que se espiritualizar, porque não é fácil trabalhar com o Daniel Morales. A gente fica segurando aqui, mas vamos lá então, né, que enquanto o grande Júnior posiciona o Daniel Morales aqui, vamos lá então, Dow Jones está subindo 1,17%, S&P 500 sobe 1,48% e Nasdaq também sobe 1,32%. O Dani já falou aqui como é que está o dólar, vamos dar uma olhada aqui
no barril do petróleo, que ontem estava despencando aí, queda acima dos 3%, e agora está subindo, né? Tanto o petróleo Brent quanto o petróleo WTI. O Brent já sobe 3,25%, aí vendido a $71 o barril, enquanto o petróleo WTI sobe 3,29%, vendido a $68 o barril. E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque hoje tem os resultados do índice dos gerentes de compras, o PMI industrial nos Estados Unidos, o indicador que mede aí a atividade econômica do país e serve também para orientar profissionais do mercado. E os investidores estão atentos também ao livro bege, né, que mostra a situação da economia nos distritos que o Federal Reserve atua. A Giovanna Locatelli tem mais informações sobre isso. A Giovanna, nossa correspondente lá nos Estados Unidos. Boa tarde, Giovanna. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham. Verdade, dia importante com divulgação de vários de olho. O mundo está de olho nesses dados que estão sendo divulgados hoje. Eu tenho o PMI que saiu agora há pouquinho. O PMI industrial final cai a 58,3% em novembro. A previsão até hoje pela manhã era de que mantivesse esse índice do anterior, que era de 59,1%, mas esse índice veio um pouquinho mais baixo. Saiu também o ISM de Chicago, o índice de atividade industrial em novembro, subiu aí 61,1%, em linha com o previsto, Hanna. Perfeito. Legal. E, Giovanna, hoje também as atenções estão voltadas aí para o presidente do Fed, né, o Jeremy Powell, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen. Os dois já discursaram, porque ontem eles discursaram e os mercados simplesmente desabaram, né? É verdade. Como eu falei, uma semana muito importante, então eles vão fazer mais de uma fala, que é usual aí. Ontem já participaram, hoje eles devem estar falando neste exato momento ou começando a qualquer momento. Então, o Comitê de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos está reunido nessa assembleia, nessa audiência intitulada Lei Care de Supervisão do Tesouro e da Reserva Federal, construindo uma economia resiliente. Na pauta, ele deve dar sequência ao que ele tem falado sobre, ele deve dar umas pistas sobre a inflação, deve falar ainda, claro, sobre o Omicron, né, essa variante que tem afetado tanto os mercados e tem assustado aí o mundo, né? Os especialistas de saúde uns garantem que a vacina está ok, que é fácil encontrar essa vacina, só alguns ajustes nas já existentes. Outra vertente já diz que não, que especialistas vão levar meses para encontrar. Então, o mercado está de olho para saber de que forma isso vai impactar, se vai ser como o início da pandemia, então todos estamos de olho, o mercado está muito apreensivo isso. Inclusive Biden disse que o momento, tentou amenizar, né? Ele disse que o momento é de muita preocupação e cuidado, mas não de pânico. Mas o mercado, vocês acompanham, nós todos acompanhamos, a gente sabe que ele reflete e a reação é muito rápida. Então, ainda na programação hoje, a gente vai trazer alguma novidade diferente do que ele vem falando, que são esses 3 temas principais aí. Também o terceiro tema, claro, é a aceleração do tapering, que ele já sinalizou e a gente está esperando uma informação mais concreta sobre isso. Legal, Giovanna. Travou bem na hora que ela tá falando, será? Ela voltou, mas deu para entender. É da aceleração do tapering, né, que deve acontecer, mas ainda não é certeza, a gente fica ligadinho, mas deu para entender sim. Giovanna Locatelli volta então a qualquer momento aí com outras informações e também mais tarde no Top News. Agora caiu acho que de vez. Valeu, Giovanna, obrigado, até mais tarde então. E aqui no Brasil também foi divulgado o PMI da indústria de novembro. O indicador mostrou retração, saindo de 51,7 para 49,8. Pela primeira vez desde maio do ano passado, o PMI ficou abaixo da linha de 50 pontos, que indica que a atividade está se expandindo. Este foi o segundo mês consecutivo que houve redução nas vendas industriais. Com o número de novembro, a indústria brasileira mostrou contração.
O cenário está bastante pressionado por causa da queda do número de pedidos na indústria e também na produção. Várias empresas estão sofrendo interrupções mais prolongadas das cadeias de suprimentos, com escassez de matérias-primas. Além disso, as incertezas do mercado, a inflação acentuada nos preços dos insumos e o aumento na taxa de juros também ajudam na retração da atividade industrial. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que o governo precisa avançar em sua agenda de privatização sob o risco de perder o apoio, já que foi eleito com essa plataforma, pontuando que os Correios têm risco de virar uma empresa irrelevante de 2 a 3 anos, assim como também a Petrobras. Sobre os Correios, o ministro afirmou que grandes varejistas já estão seguindo esse movimento, investindo em seus próprios negócios, como a gente consegue acompanhar, negócios de logística. E aí, o ministro também afirmou ainda que o país não está conseguindo tirar petróleo do chão na velocidade necessária para erradicar a miséria. Ele também pontuou que não faz sentido o BNDES carregar uma carteira de ativos e que esses recursos seriam melhor empregados em investimentos públicos, como, por exemplo, ferrovias e rodovias. De acordo com Guedes, durante a próxima campanha à presidência, o governo irá trabalhar nesses temas, buscando acabar com a pobreza pela transformação do capital público. E a economia mundial deve crescer 5,6% em 2021 e 4,5% em 2022. É o que apontam as novas projeções divulgadas hoje pela OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos, que reduziu em 1/10 a sua previsão anterior para o ano, mas manteve a estimativa para o ano que vem. Confira os detalhes na reportagem. De acordo com o levantamento feito pela OCDE, a estimativa para a alta do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, foi reduzida de 5,2% para 5% para 2021 e de 2,3% para 1,4% para 2022. Números bem abaixo da média mundial, com risco de forte desaceleração no ano que vem. Além disso, a incerteza política prolongada e o aumento do risco fiscal podem minar a credibilidade das regras fiscais, desancorar as expectativas de inflação e reduzir o crescimento do investimento no Brasil. A organização afirmou ainda que a taxa de crescimento projetada para o país em 2022 é a menor entre os países do G20. A economia brasileira também deverá crescer menos no ano que vem do que a de vários países da América Latina, como a Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica e México. As projeções da OCDE para o Brasil, no entanto, seguem mais otimistas do que as do mercado financeiro brasileiro. Segundo a última pesquisa Focus do Banco Central, a média das estimativas apontam para uma alta de 4,8% do PIB em 2021 e de apenas 0,58% no ano que vem. A organização projeta a economia global voltando ao ritmo de avanço pré-pandemia em 2023, com uma taxa de crescimento de 3,2%. Para o Brasil, a estimativa é de avanço de 2,1% e foi a primeira vez que a OCDE divulgou projeções para 2023. E em mais uma aposta no segmento varejista, o Conselho de Administração da Arezzo aprovou a incorporação da parcela cindida pela companhia da controlada Vamos que Vamos Participações, além da cisão parcial da Tiferet Comércio de Roupas da marca Reserva. No comunicado divulgado ao mercado, a Arezzo informou que detém a totalidade das ações da Vamos que Vamos, que por sua vez é titular integral das cotas da Tiferet. Isso também, e com essa operação será realizada sem relação de substituição e sem também acarretar aumento de capital nem a emissão de novas ações pela companhia. Com a incorporação, a Vamos que Vamos será extinta e a Arezzo estima que o custo do acordo deve ficar aí em R$245 mil. O Conselho também aprovou a realização de uma Assembleia Geral extraordinária para deliberar a operação. E a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa, válida para entre janeiro e abril do próximo ano, divulgada pela B3, contou com a inclusão das ações da seguradora Porto Seguro e da fabricante de computadores Positivo.
A carteira nesta prévia inclui 93 ativos de 89 companhias. O peso do papel ordinário do ativo Petri 4 da Petrobras, na primeira prévia, ficou praticamente o mesmo ante a carteira atual, que vai até o fim de dezembro, de 4,059%. Já no caso do papel preferencial, o peso subiu de 5,2% para 6,7%. E em relação à mineradora Vale, o peso saltou de 14,4% para 14,8%. Já o unit da companhia de meios de pagamento GetNet, que estreou na B3 no mês de outubro, após cisão do Santander Brasil, foi retirado da carteira teórica. A gente confere o chat agora, o Raniel, ou a gente já faz o nosso giro de mercado? O que você decidir primeiro. Olha só, gente, vamos então dar um giro de mercado, já que o meu look veio combinando. É isso aí. Hoje, vamos dar uma olhada então, pedir aí pro grande Júnior, grande Marlene Matos compartilhar, até tá na... Já ia falar um bordão aí que, né, esse negócio de tá na tela aí, né, melhor não, né? Então vamos lá então falar do Ibovespa, que agora ele está subindo, né, nessa quinta-feira, quarta-feira, gente, já estou com o pé na quinta-feira, quarta-feira, dia 1º de dezembro, né, nunca os dias foram tão contados quanto, né, o mês de dezembro, quem é jornalista sabe. Vamos dar uma olhada então no Ibovespa, que está subindo agora 1,86%. Ele está agora aos 103.808 pontos, mas ele chegou à marca aí dos 104 mil pontos. A gente vai monitorando aí. E só para a gente relembrar, o índice abriu o pregão de hoje aos 101.916 pontos e, portanto, agora é esse o panorama, então, do índice Bovespa, né, aqui nesses 103.810 pontos. Já que no nosso mapa de calor, no Profit Pro da Nelogic, a gente vê que a maior parte, né, das empresas estão, né, com ganhos no pregão de hoje. Vamos falar rapidinho aqui das que estão subindo, porque são muitas, né? Tem a Braskem subindo 8,81%, tem a Suzano Papel 5,59% de alta, e aí tem Prio 3, PetroRio 4,63% de ganhos também. E aí tem CSN, Siderurgia Nacional, 4,41% de alta. Aí tem Gerdau, 4,51% de ganhos. Petri 4, 3,43% de alta. Petri 3 já sobe 3,55%. Aí a gente tem aqui empresas também do setor de educação, setor de varejo. O varejo está bem dividido aqui, que eu consigo dar uma olhada bem rapidinho. No varejo, que ele começa... né, tá bem dividido até esse momento, a gente sabe que pode virar bastante, né, dependendo aí de falas nos Estados Unidos, falas aqui no Brasil também, a gente sabe que o cenário, né, o cenário macro também pode impactar bastante o mercado. E aí a gente vê aqui então a Edux, né, do setor de educação, subindo 5,4%, até dar uma olhada aqui para ver se eu acho Cogna, cadê você? Tá aqui Cogna está subindo também 0,81%, ainda está tímida, mas já está subindo aí no pregão de hoje. Aí a gente tem também Grupo Soma, do setor de varejo, 3,76% de alta. Tem Lojas Renner também subindo 3,30%. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém. Pets também, mesmo setor, 3,90% de alta. Saúde, Daniel Morales. Quem mais também está subindo aqui? Tem as empresas também do setor de construção. Tem Cyrela, Exetec, né? Estão subindo aí também. Cyrela sobe 3,60% e Exetec já tem ganhos acima dos 4%. E aí quando a gente vem dar uma olhada aqui, tem os bancos também, shoppings, JHSF 2,77% de alta. Aí tem Pão de Açúcar subindo 2,41%. E aí tem as empresas elétricas, tem Copel subindo 2,31%, Bradespar 2,27% de alta, Grupo Cosan está subindo agora 2,30%. E os bancos aparecem também aqui entre as maiores altas de hoje. O Banco Bradesco está subindo agora 2,76%. Quem mais está subindo, que eu tenho uma olhada? Itaú está agora com 1,81% de ganhos também. E o Banco Inter, né, o banco digital, está subindo, está agora com alta de 1,42%. O Santander também sobe pouco mais de 1%.
E no mais é isso, né? Tem muitas empresas que estão aqui entre as maiores altas. Vale também, né? Vale destacar que Vale também tá subindo, é uma piada, né? Não podia deixar passar essa. Vale tá aí com, né, um volume de negociações também bem alto, tá agora com quase 900 milhões aí em volume, e a Vale tá subindo 2,13%. Aí vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor, na ala vermelha, né, na ala que não representa o look do dia. A ala vermelha, então, tem algumas empresas, né, que estão, né, caindo, destacando aqui Magazine Luiza, né, como eu falei agora há pouco, muitas empresas do setor de varejo estão subindo, mas tem Magazine Luiza que está recuando agora 3,46%. Aí na sequência tem TOTVS caindo 3,57% e as empresas do setor frigorífico estão caindo em bloco. A gente vê aqui Marfrig recuando 2,97%, JBS 2,86% de queda, BRF também 2,28% de recuo. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu vejo mais alguém. Redditor está agora também caindo 2,57%. CCR 1,91% de queda, Apivida 1,10% de queda. E a Via também, assim como o Magazine Luiza e a Mer3 e Lame 4 estão figurando entre as maiores quedas. Tem agora Lame 4 caindo 0,91%, a Mer3 1,13% de queda e Via está recuando agora 1,06%. E é isso, Daniel Morales, hora de chamar então o nosso convidado para a gente bater o papo sobre o mercado, né, Dani? É isso aí, vamos lá, vamos sem mais delongas. Sem mais delongas. Vamos falar com Egler Henrique, que é especialista em derivativos e contribuidor da Investify. Agora, deixa eu só, não sei se eu falei certo, é Egler ou Egler? Egler. Egler, a gente ficou na dúvida aqui. Egler. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, Daniel, Hanna, é um prazer imenso estar com vocês, o trabalho de vocês aqui é um serviço muito bacana para o investidor, né? A gente não tem nada igual no mercado brasileiro, então é um baita serviço, parabéns a vocês. Poxa, obrigado, só com essa frase aí a gente já fica bem contente com o trabalho que a gente está fazendo aqui e vai continuar fazendo com certeza. Ou até melhora, né, Daniel? Com toda certeza. Egler, vamos começar então falando do momento do mercado, né? Com o aumento aí da volatilidade da bolsa e dos ativos. A gente pode dizer que é um bom momento para operar opções. Como que o investidor ele pode operar opções com segurança, aproveitando o sobe e desce da bolsa? Eu sempre digo que é o momento ideal para quem tem muito conhecimento, para quem tem um bom conhecimento sobre opções. Para quem não tem conhecimento, não sabe calcular a exposição, o risco que está envolvido nas operações, fica muito complicado no cenário de alta volatilidade. A pessoa física está muito acostumada a operar comprando volatilidade. E no momento em que a volatilidade está muito alta, isso entra na precificação das opções, né, como um fator que aumenta aquele prêmio que negocia-se na bolsa. Então, fica muito caro operar opções. É o que o pessoal chama de opções tão gordas. Então, operar opções comprado vira um desafio muito grande. Perfeito. E de que forma o investidor também deve operar opções? Analisando setores e um cenário macro ou fazendo um bom stock picking? Como escolher ativos para operar opções, né? Liquidez é sempre importante? Eu costumo dizer também que não é bacana o investidor, pessoa física, tá olhando para todo o mercado, mas focar em algumas empresas para operar opções. Então, pegar um rol de 10, 15 empresas com a volatilidade implícita alta, que você possa tanto vender quanto comprar, então, com variações de volatilidade implícita, e escolher empresas e estudar elas mais a fundo. Então, gráfico, fluxo, indicadores, entender o que você está operando e não sair atirando para tudo que é lado. Eu costumo dizer, Hanna, para muitas pessoas, que a pior forma de entrar no mercado de opções é quando você entra sem conhecimento
e dá certo. Porque dando certo, você vai aumentar a mão, vai achar que aquilo é dinheiro fácil. E na Bolsa a gente sabe que não tem nada fácil. É ao contrário que muitos pregam aí nas redes sociais, muitos influencers, e acaba sendo um desserviço, né, para nossos investidores. Não é fácil e, ao mesmo tempo, também não é nada imediato, né, Egla? Pois é, justamente isso. Se o cara vai e entra na bolsa e ganha dinheiro de uma hora para outra, ele vai se achar um super-homem, vai vender carro, vender apartamento, pedir dinheiro emprestado, achar que vai ficar milionário da hora para outra, e não existe dinheiro fácil. No cenário como esse, né, e falando um pouquinho, já entrando aí em uma talvez próxima pergunta, no cenário como esse, de volatilidade implícita alta, principalmente por conta das eleições que estão vindo, 2022 promete ser um ano de fortes emoções na Bolsa, mas ao mesmo tempo de muita oportunidade, principalmente para quem tem conhecimento. Legal, a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco sobre eleições, mas antes disso, na sexta e ontem, a Bolsa Brasileira ela fechou no negativo, né, com os impactos da variante Ômicron e um cenário repleto de incertezas, né? De que maneira o investidor ele pode ganhar com opções nesse cenário? Como é que é possível traçar estratégias se ninguém sabe ao certo o perigo dessa variante? Olha, na Bolsa, né, no mercado de opções, você pode estar comprando volatilidade ou vendendo volatilidade. E você consegue calcular também, gerenciar o seu risco de uma forma adequada. Então realmente tem condições de você operar opções de maneira segura nesse momento, tá? Mas ela vai servir principalmente para você hedgear, para você comprar seguros, para você ter sua carteira protegida para momentos de estresse. E dá para, inclusive, fazer uma leitura do mercado como um todo através de derivativos, porque o mercado de derivativos é muito grande. Muitos não têm nem noção do tamanho. Nos Estados Unidos é muito maior do que o próprio mercado à vista. Eu costumo dizer que não é o cachorro que balança o rabo, mas sim o rabo que balança o cachorro. Então, o mercado de opções ele tem o poder de movimentar o mercado à vista. E entender como players estão posicionados por opções, você consegue entender qual a dinâmica do mercado, se estão correndo para proteções, se estão realmente mais se alavancando numa venda ou numa compra, isso por exposição de gama, por exemplo. É uma coisa mais complexa, não vamos entrar nesse assunto aqui, mas dá para você fazer uma leitura de mercado através de dados de volatilidade implícita e exposição de players através de derivativos. Então, isso é uma coisa que é muito bacana para você entender um direcional e trabalhar em cima daquele direcional. Perfeito. E um outro elemento que sempre traz uma volatilidade é o cenário eleitoral, né? Como o Dani acabou de falar, né? Que a gente vai ter no ano que vem. Como é que o investidor deve se orientar para operar em ano de eleições? E dá para traçar projeções para o impacto das eleições comparando o cenário com os outros anos eleitorais? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou operador de mercado há 15 anos. O ano que eu mais ganhei dinheiro na Bolsa, tirando a questão da Covid, que no momento foi a perda muito grande, depois a recuperação muito grande, foi em 2018. Ali naquele momento, setembro, outubro e novembro, foi extraordinário para se operar opções, porque você tinha um direcional muito claro. Então, a gente conseguia realmente seguir um direcional, por exemplo, em Banco do Brasil, em Petrobras, com a liquidez boa em opções e seguindo o fluxo. Então, ali, consegui realmente ter um desempenho imenso. E a gente vai ver isso também no cenário eleitoral para 2022, com toda certeza. E naquela época, óbvio que eu não tinha o conhecimento que eu tenho agora, 4 anos focado, né, estudando muito, inclusive mentorando várias pessoas no mercado de opções. Então, o conhecimento é muito maior. E com o conhecimento, com cautela também, disciplina, para perder a mão e não exagerar nas posições, cara, é um ano extraordinário para quem opera opções. Mas o que acontece é que muitos não têm conhecimento. E também tem seu trabalho, é médico, dentista, advogado, né? E não tem o tempo para acompanhar a tela como a maioria, como
de mercado financeiro fazem. Para esses, eu indico muito que vá para um caminho de um investidor ativo e não tente ficar operando day trade, fazendo índice. Cara, o cara tem lá a sua profissão, está operando a cabeça do cidadão, vai estar abrindo posição em índice futuro, em opções o tempo todo, abrindo, fechando, vai tirar o foco. Acaba que não dá em nada. Realmente pode até haver prejuízos significativos. Então, tem o investidor ativo e o operador de mercado financeiro. O investidor ativo, ele deve focar em rentabilizar e gerenciar sua carteira, proteger sua carteira da melhor maneira possível por opções. Estudando meia hora por dia, 1 hora por dia e fazendo alguns ajustes com um controle de risco mais adequado. Para o operador, aí realmente dá para ser mais agressivo e tirar uma rentabilidade muito boa, né, no ano eleitoral, que para a gente é um playground, né, uma Disney, é um ano de eleição, e se falando de volatilidade implícita. Tá certo. O Egler, o professor Orivaldo Gonçalves aqui no chat, ele não faz uma pergunta, ele faz uma afirmação. Ele falou assim, ó, ontem eu fiz a festa com opções de venda, tive uma rentabilidade de 48%. Foi um bom resultado. Agora, a gente tem que entender que a rentabilidade de 48% não é em cima do patrimônio. Se ele teve uma rentabilidade de 48% em cima do patrimônio dele, ele está fazendo uma besteira imensa. Porque você alocou numa posição de risco o seu patrimônio. Então, eu aconselho que as pessoas, principalmente quem está começando em opções, separe 5%, 3%, 2% do patrimônio para aprender ali a operar opções e ter a rentabilidade em cima daquele valor alocado, separado, e não sobre o PL todo. Uma loucura imensa o que o pessoal faz de dar all-in, né, que chama de comprar apenas 1 ou 2 opções, poxa, muitas vezes a seco, não tem noção de que o prêmio da opção se degrada com o tempo, o famoso teta, né? Não tem noção do VEGA, do efeito da volatilidade implícita na precificação das opções. Então, cara, não dá, na minha visão, para operar e ter ganhos consistentes em opções sem conhecer gregas, sem conhecer pelo menos as gregas de primeira ordem e uma de segunda, que é o gama. Então, com conhecimento se vai longe. Agora, sem conhecimento, vai fazer uma vez, na segunda. Se der certo a segunda, é pior ainda, Ana, porque deu certo a segunda, aí o cara vai e se empolga, acha que é o super-homem e vai vender carro. Eu já vi pessoas venderem carros, venderem apartamento, pedir empréstimo e perder tudo e ficar numa situação desesperadora. Então, isso realmente não pode acontecer e a gente tem que realmente combater quem prega isso, que dá para 300, 200, 100% de rentabilidade em um mês. Dá, mas em cima do pedaço do patrimônio pequeno, de 5%, 3%, 10% no máximo do patrimônio. Legal a dica aí do Egler, é importante essas informações aí que você está passando, bacana. Pois é, e tem mais perguntas aqui, de telespectadores. O Anderson Paes perguntando o seguinte: para quem não é ativo, é melhor investir em FIIs? Eu não invisto em FIIs, não tenho como realmente opinar muito, mas o que acontece é que eu olho o mercado no cenário mais global, então taxa de juros. As pessoas não têm, Daniel, noção do que o efeito dos DIs tem no mercado. O mercado de juros ele é muito maior do que o mercado em bolsa. Então, os juros comandam. Então, não tem nem ideia da precificação dos ativos e das variações de DI. E muita gente está dizendo a bolsa está muito, muito barata e agora é hora de comprar. Mas você tem que entender que a bolsa está barata, você excluindo o efeito da taxa de juros. E aí, FIIs, né, fundos de investimento imobiliário, tem um efeito muito grande a taxa de juros. Então, melhor do que você olhar para o mercado de FIIs é olhar realmente a dinâmica do mercado de juros primeiro para poder tomar suas decisões de investimentos em fundo de investimento imobiliário. Assim como em bolsa, tá? Porque você tem setores, por exemplo, que estão apanhando muito e o investidor que não tem conhecimento fica, poxa, minha ação, minha tenda, minha Cirela, minha MRV, ou então até do varejo, está apanhando muito 50%, 60%, 70% no ano. Mas, poxa, o que está acontecendo? Isso está errado. Olha para o mercado de DIs. Né? Essas ações, setor imobiliário, setor de varejo, principalmente o varejo físico, ela sofre muito
as taxas de juros. Ela tem uma sensibilidade muito maior da taxa de juros. Então, está explicado aí o motivo, que essas empresas estão caindo 40%, 50%, 60%. E tem mais, quem está endividado, quem está alavancado financeiramente, as empresas que estão alavancadas financeiramente, ela vai ter que rolar a dívida com a taxa de juros muito mais alta. Será que o negócio dela, que muitas vezes não gera caixa, como é o caso de Via Varejo, de Cogna, que está com problema... Poxa, está explicada a queda. E eu costumo dizer, Hanna, que um ativo que caiu 90%, presta atenção, pessoal, um ativo que caiu 90% é um ativo que caiu 80%. Alguém achou que estava barata, que tinha caído muito, não tinha mais downside, e ela foi, e caiu mais 50% na sua mão. Então, um ativo que caiu 90% é um ativo que caiu 80% e caiu mais 50%. As pessoas não têm noção disso. Então, assim, o que eu digo sempre é ter muito cuidado e tentar ficar de fora, tira até da tela. Via Varejo, Oi, IRBR, Cogna, Cielo. Cara, são ativos que estão com problemas claramente. Um ativo que caiu 70%, 80%, 90%, realmente é um ativo problemático. Ele está numa situação difícil e, assim, pegar a faca caindo nesse momento eu não acho, adequado. E aí a gente pode tentar falar um pouquinho de o que realmente o mercado de derivativos está dizendo aqui em relação aos próximos passos para o mercado, porque todo mundo está muito machucado já, né, Daniel? Com toda certeza. Agora, Egler, como é que você avalia, ou você analisa, melhor dizendo, as quedas do mercado brasileiro em relação a outros mercados emergentes, como África do Sul, China, Turquia, México? Nós temos boas oportunidades por aqui? O mercado, principalmente o chinês, ele deu avisos lá atrás de que uma correção viria nos mercados emergentes mais fortes em algum momento. E aí, dois mercados especialmente sofrem muito com essa questão, tanto de crise, né, no setor imobiliário e de infraestrutura na China, quanto na própria queda dos mercados chineses, que é a questão dos nossos mercados australiano e o brasileiro. Talvez não nessa ordem de grandeza, o Brasil até sofre mais, na minha visão, mas você tem uma queda do minério, uma queda de algumas commodities, principalmente o minério, né, a commodity metálica, que afeta muito o setor de materiais básicos. E aí o mercado chinês ele começou desde fevereiro a cair. Pode colocar Hang Seng, a questão de MX, tem um índice, pessoal, que é o MSCI. Se você colocar o MSCI para China, para África do Sul, para Turquia, para Austrália, você vai ter de todos os países, Argentina, Chile, você vai ter o desempenho dolarizado dessas bolsas. E aí, se você olhar, o mercado chinês começou a dar aviso lá desde fevereiro. Quando foi junho aqui, que a bolsa estava 130 e todo mundo muito animado, achando que ia para 200 mil retos, 150 mil pontos, começou-se a montar... institucionais, a montar a exposição de proteções muito grandes baseadas no setor de derivativos. E aí a gente viu o que aconteceu e foi daí ladeira abaixo para 100 mil praticamente reto, né, que a gente viu agora, que chegou ontem 100.079. Agora, mercados emergentes como um todo, excluindo China. MX, se vocês olharem, está na beira de um precipício gráfico. Agora, vai olhar África do Sul, vai olhar Turquia, vai olhar Rússia, vai olhar a própria Argentina aqui de lado, Chile, México. Cara, começou a cair agora com mais força em outubro. Então, começou um fluxo muito vendedor para emergente, coisa que está diferente realmente do mercado americano e europeu. Então, assim, eu tenho muito receio, Daniel, e é uma coisa que, poxa, a gente quer otimismo, né? A gente quer bolsa para cima, porque muita gente não sabe operar short. Eu tenho mais conhecimento, sei. Alguns de vocês que estão assistindo sabem, mas o investidor médio não sabe operar posições shorts. Então machucou muita gente essas quedas. Mas a gente tem que ficar ligado, porque a gente não é uma ilha. A gente tem nossos problemas políticos, tem a nossa situação aqui de inflação também interna, não a inflação que vem de fora, mas tem uma parte que está muito relacionada ao nosso fiscal, a gente tem os problemas da gente, mas a gente não vive numa ilha. Então, a gente faz parte de um quebra-cabeça muito maior, que é o mercados emergentes. Então, quando o fluxo sai de mercados emergentes, ele sai geral. Então, a gente tem que ficar
olho no peixe e outro no gato, porque no mês de outubro os mercados emergentes começaram a corrigir mais forte e isso realmente tem que ficar no nosso radar. E assim, olhando para gráfico, o Ibovespa ainda está em tendência de queda, vários ativos em tendência de queda, exposição de derivativos institucionais ainda indica proteções significativas. Então, uma coisa adequada é ter um gerenciamento de risco nesse momento e manter proteções. Eu costumei dizer, desde os 115 mil pontos, que é tipo aquele jogo de vôlei, para a gente que é operador profissional, claro. Levantou, cortou, né? Porque a tendência segue de queda, levantam e bate. Então, isso machuca muito o investidor mediano. A hora de virada vai chegar para o mercado de alta, sim, mas ainda é realmente interessante manter cautela. Agora, mesmo a volatilidade implícita saiu aqui de volatilidade implícita operado por institucional e eu estou com um nível de volatilidade implícita bastante alto. Está em modo, tipo, quase pânico, sabe? Então, provavelmente por conta dessa PEC. Daqui a pouco eu vou ouvir na BMC Deals se a PEC foi aprovada ou não. Vocês vão dar em primeira mão. Mas, por enquanto, eu acho que muita gente está correndo atrás de proteções já há algum tempo, muito de olho nessa PEC e muito, realmente, de olho em tantas incertezas que tem no cenário. Porque, poxa, são muitas incertezas. Venhamos e convenhamos. Então, a Bolsa, agora, muita gente diz que está barata, vários ativos realmente baratos, mas o barato pode ficar mais barato. E se chegar a 110 mil, 112 mil, vai estar barato ainda. A gente vai estar cheio de oportunidades. Então, não adianta se precipitar, né? Porque o teste dos 100 mil pontos ainda realmente pode estar por vir com mais força e a gente tem que estar preparado. O importante é não morrer, pessoal. Tem gente que começa a operar em seguro, opções, acaba o dinheiro todo, morreu. Aí sai dizendo que o mercado é cassino. O mercado não é cassino coisíssima nenhuma. Você que está realmente olhando para o mercado e enxergando de uma maneira ruim, uma maneira que é nociva. Então, a culpa não é do mercado, a culpa é de quem está atrás da tela e que está tomando decisões com o psicológico muitas vezes abalado. Então, ter cuidado nesse momento é importantíssimo. Perfeito. E, tem até uma pergunta aqui de um telespectador, do Rômulo Araújo, que casa, né, com isso que você está falando. Ele está perguntando o seguinte, a pergunta dele provavelmente é uma pergunta de vários investidores também. Ele quer saber em quanto tempo uma pessoa consegue aprender a operar derivativo começando do zero. Em quanto tempo? Olha, muita gente diz, aprenda aqui derivativos e opções em um mês, um curso. Eu acredito que é impossível alguém, num curso, saber operar opções, aprender a operar opções, principalmente um curso de um mês. Você precisa realmente se dedicar, estudar, ler, entender, praticar no simulador, colocar, por exemplo, em uma conta separada. Uma coisa que a gente tem que fazer é proteger nós mesmas. Eu acho que muitos que estão ouvindo aí já entraram naquele modo, inclusive eu, naquele modo que você começa a aumentar sua mão de uma maneira significativa e se perde nas operações. Muitos aqui, eu tenho certeza, se perde, começa a operar índice futuro com 20 contratos e ao limite 20 contratos e vê que está perdendo para 30, aumenta para 50, quando vê está em 100 contratos de índice futuro. Cara, entendeu? Então, assim, primeira coisa, se proteger de nós mesmos. Separa um valor em uma conta de uma corretora separada até. Deixa lá e opera com aquilo, que dinheiro que você pode perder. E você vai aprendendo. Outra coisa, opções elas são feitas apenas para se comprar call a seco. Eu estou aqui comigo, o Nevon. É mais difícil que o meu, o nome dele. Nevon, tá no chat de vocês aqui. Porque eu tenho opções de vale com strike de 73. O que é que eu faço? Cara, tem puts, né? O que ele faz? Ele tem que se ele está perguntando o que ele faz, ele não era para estar comprado nessas opções. Então, ele tem que entender como está a volatilidade implícita, para quando é o strike, o que é que tem realmente de composição de teta ali naquele preço das opções, ela está dentro do dinheiro, fora do dinheiro. Poxa, você, ao invés de pegar uma opção a seco, faz uma trava que você reduz o efeito da volatilidade implícita dentro da sua operação. Então, poxa, é 73,50. Ele comprou a put, ele vende uma put lá com 65 e ele fica ali naquele range de R$7, R$8 de lucro máximo.
operação. Então, sabe, é saber lidar com a volatilidade implícita e não sair operando de maneira atabalhoada, ouvindo influências. Então, pegar um escopo do que precisa para aprender para operar opções, o que são opções europeia, americana, telele, palalá, depois entrar em grego, né? Delta, gama, teta, vega. Não precisa entrar em grega de terceira ordem, segunda ordem, como eu uso aqui, porque aí é uma coisa muito mais avançada. Vana, speed, isso aí esquece, pelo menos por enquanto. Mas pega essa sequência, aí depois vai vendo a questão de operações possíveis. O que é uma compra, uma venda de uma opção, o que é uma trava de alta, o que é uma trava de baixa. Você pode, por exemplo, comprar um ativo, Petrobras, por exemplo, pode comprar o ativo apenas com opções, com o mercado de opções, sem pagar volatilidade. Você faz uma compra de ativo sintético, uma venda do ativo sintético, não vai pagar, não vai pagar, não vai desembolsar caixa, mas você tem que ter noção do tamanho que você está fazendo. E aí você, por exemplo, comprar uma call e vender uma put, exatamente ATM no dinheiro, é a mesma coisa de comprar uma ação. E você fica exposto. Se subir 10%, você vai ganhar 10%. Se cair 10%, você vai perder 10%. E você troca a sua posição à vista pela posição de ativo sintético. Isso já é muito comum no mercado americano. E eu digo uma coisa para vocês. Daqui a 5, 6, 7 anos, ninguém vai operar ativos com alta liquidez. Então, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, esses ativos com mais liquidez em opções, as pessoas vão começar a operar através de compra e venda de ativos sintéticos e estruturas de opções. Como é o caso dos Estados Unidos, o mercado de opções é muito, muito maior que o mercado à vista. E o mercado à vista está ficando para quem? Para os market makers e tradores, que pegam lá aquela diferença do spread e vai ajustando o delta das posições, o delta hedge, através dos movimentos do ativo subjacente, ou seja, da ação. Então, sabe, mercado de opções, quem não entende, vai ter que entender, porque isso vai dominar o nosso mercado, e quem move, nesse caso, quem move o cachorro, quem move o cachorro é o rabo, e não o cachorro que move o rabo. Tá certo. Ô Egler, como você tá vendo aí, tem bastante pergunta para você aí, o pessoal tá mandando coisa aqui. Eu separei aqui o do Wagner Gomes, que ele pergunta o seguinte: quais ativos são interessantes para começar a operar opções? Olha, o mercado de opções ele está entrando liquidez em ativos que chamam small caps, né? As ações de menores liquidez. Então, por exemplo, Enalta, que está aparecendo liquidez, mas isso tem um spread muito grande, certo? Não vai ter muitas vezes market maker nisso, e você acaba pagando muito caro por uma coisa, e na hora de vender não tem quem compre aquela coisa sua. Então, esqueça esses ativos, principalmente para quem está começando. Mas Petrobras, Itaú, Bradesco, Natura, Ambev, Magalu, Via Varejo, tem opções dela com excelente liquidez. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é a liquidez do mercado de opções e ver se tem negociações ali vultuosas naquelas empresas. Eu costumo fazer o seguinte, para quem não tem conhecimento, vai no site da B3 e pega as maiores ações da Bolsa por peso, né? E você pega as que têm maiores pesos, acima de 1%, né, de peso no Ibovespa. Pega aquelas, com certeza a maioria vai ter opções, né, com liquidez. Outra coisa que vocês usam muito o Profit Pro, aí, o mapa de calor, etc. Poxa, é o melhor programa, sem querer fazer propaganda deles, mas já fazendo. A Nelogica tem uma coisa extraordinária que a gente não vê praticamente no mundo todo. Então, poxa, é uma baita de uma ferramenta, o Profit Pro na Nelogica. Eu acredito que não só o operador de mercado, mas todo investidor deveria ter. E tem lá em cotações, aí você vai em índices e você abre o índice. E aí você vê o índice Bovespa. Dá para separar por índices setoriais também, IMAC, IFNC, IMOB, ICO, mas vai lá no Ibovespa e aí você consegue selecionar por peso. É só dá um clique e vai aparecer os pesos, né, numa sequência crescente ou decrescente, como você quiser, dos pesos relativos ao Ibovespa. Ali você vê quem tem mais peso, quem não tem tanto peso, e você vai concentrar em ativos que têm mais peso. Agora, olha também volatilidade implícita.
interessante que os ativos que você está operando têm uma volatilidade implícita interessante, uma volatilidade implícita alta. Não adianta eu ir operar o mercado de opções de Taesa, ou então de empresas de energia elétrica, que tem uma volatilidade pequena, né, uma volatilidade implícita pequena, e você ali não vai ter ganhos pelo efeito de volatilidade implícita. Então, esqueça esses ativos e vá para ativos que têm uma volatilidade implícita maior. E, pessoal, nunca compare a volatilidade implícita de uma empresa com de outra empresa. Procure ver a volatilidade implícita daquela empresa com ela mesma ao longo do tempo. Então, você vai ver dados como de QV percentil. Depois você procura no Google. Tem muito conteúdo, não falta disponível para o investidor que quer aprender a operar opções. Então, e ter cuidado, pessoal, com viés. Eu tenho muito cuidado com isso, né? Porque muitas vezes a gente ouve, o mercado vai subir, vai cair, e aí vai pegando o viés e vai tentando operar contra o próprio fluxo. Então, eu tenho muito cuidado para não ter viés, falar sem nenhum conflito de interesse e tudo mais, porque isso pode contaminar e prejudicar as outras pessoas. Então, olhar, estudar. Você ouve o que o influencer que você gosta está falando, mas entra um vídeo, processa e sai pelo outro. Não adianta você seguir, né? Porque você vai se dar mal. Muitas influências podem ter dinheiro infinito, mas você que está nos assistindo não tem. Boa. Olha, aquele tapa da cara. Mas vamos lá então, tem mais perguntas aqui de telespectadores. A Bruna Gonçalves falando o seguinte: Egler, qual é a sua visão para IMAT ou MAT? IMAT. IMAT é o Índice de Materiais Básicos Brasileiro. Tá? Muito obrigado, Bruna, pela pergunta. O IMAT, ele tem uma participação muito grande, um peso muito grande em Vale. Tá? Apesar que o IMAT é composto, e cada setor na Bolsa, né, tem as empresas que compõem. Então, por exemplo, IMAT, que é o Materiais Básicos, você tem Vale, você tem os Minas, você tem Suzano, você tem Klabin, você tem CSN. Então, olhar não é ETF, que não é negociável, índices setoriais na Bolsa, bota no Profit lá, IMAT, IMOB, ICOM, é importantíssimo. Tá? Para você entender até uma rotação entre setores. E aí ela tem um peso muito grande sobre a questão do minério de ferro. Minério de ferro, como vocês viram, bateu $200 lá em meados de junho, maio, junho, né? E agora corrigiu muito forte. Na verdade, eu não considero nem que foi uma correção, foi a reversão de tendência. Tá? E aí caiu, e tudo, caiu reto, não caiu reto, ele foi de 200, 140, voltou para 160, caiu para 120, voltou a 140, bateu em 80, agora voltou para 100, $105. Pessoal, eu acompanho o mercado financeiro há 15 anos. Minério de ferro tem um preço de equilíbrio que está entre 50 e $80. 50, 70, $80. Muito abaixo disso, cara, é compra. Muito acima disso, é venda. Então, assim, estruturalmente falando, aqui vai voltar para as médias. Então, o minério, ele vai voltar em algum momento para 60, $50. Isso é fato. A gente só tem que saber o tempo. Pega o minério de ferro, olha em Singapura, olha que tem mais acesso aí, tá fácil, qualquer site aí você consegue, e olha a tendência, segue a tendência. Subiu agora, bateu 103, estou vendo aqui, está em alta de quase 2% em Singapura. Cara, olha a tendência. Então, essas empresas são afetadas diretamente. E quem está lá fora, investidor institucional, que tem bilhões sob gestão, ele não diz, o minério está caindo aqui, mas eu vou comprar Vale, não vou comprar os Minas, vou vender não sei o quê. Não, ele aperta o Enter. Vende minério, vende setor de mineração no Brasil. Vai tudo, até Gerdau entra no meio. Que realmente o Gerdau, o minério é um custo e não uma receita. Né? Então, o minério caindo é até interessante para Gerdau, mas colocam tudo no mesmo bolo. E aí você entender como está Rio Tinto, como está a BHP Billiton, como está os ETFs lá fora em relação ao IMAT da Austrália, dos Estados Unidos, como está a dinâmica, e seguir a tendência, não adianta ficar contra. Então, por exemplo, estou fora de Vale, né? E devo ficar fora por um bom tempo, porque, cara, eu não posso ir contra o que eu sempre estudei, contra fluxo e contra tendência.
essa realmente é a visão que eu tenho para o IMAT nesse momento. E Suzano, tá, que tem um peso muito grande no índice de materiais básicos, tem um peso de cerca de 15% nesse índice, ela tem uma dívida enorme. Ela tem uma dívida enorme que vai demorar a pagar, e os preços da celulose, se não houver uma retomada, ou pelo menos se mantiver num patamar muito alto, fica uma situação muito difícil. Óbvio que se o preço da celulose se mantiver acima de $500, 400 a $500 por mais tempo por tonelada, você vai ter uma redução de endividamento da Suzano e vai ser transformacional para a companhia. Então, eu acredito que tem que olhar principalmente para a China para poder tomar atitudes de comprar ou vender índices de materiais básicos. Legal. Egler, a gente já estourou aqui o nosso tempo, a entrevista é muito boa, o pessoal está até agradecendo bastante aqui no chat, aqui falando, fazendo aí agradecendo, já até estão querendo te seguir no Instagram, olha só. Então, para encerrar, eu queria que você deixasse aí a sua mensagem para o pessoal que está assistindo aí a gente, fica à vontade. Bacana. Que quiserem me seguir no Instagram, é Egler Henrique, tá? Eu sou contribuidor na Investify, né? A gente faz um trabalho muito bacana lá dentro, então passa tudo que eu estou falando aqui, eu falo diariamente lá, mas a mensagem que eu tenho a dizer, cara, é que eu falando aqui para vocês, Daniel e Hanna, e para vocês que estão nos vendo, 525 pessoas ao vivo agora, me faz dar uma vontade de ter mais conhecimento, de buscar mais conhecimento para poder disseminar mais conhecimento. Então, comecem a ajudar, principalmente essas pessoas que estão entrando errado na Bolsa. Seu primo, seu tio, seu amigo, que está dizendo que, vou aqui, opções binárias, vou para opções, vou ficar rico. Cara, não existe isso. Então, ajuda essas pessoas. No momento que você ensina, e quando você aprende, por exemplo, comigo ou em alguns cursos, é óbvio que você não vai distribuir esse conhecimento, copiar e colar. Mas o conhecimento, quando você aprende, é seu. É seu. Você aprendeu, você não vai perder o conhecimento. O conhecimento você vai levar. É a única coisa que eu não perde. Eu posso perder tudo aqui na Bolsa, mas o conhecimento eu vou levar por toda a minha vida. Agora, eu difundir esse conhecimento, ajudar o próximo, passar o conhecimento que eu tenho para o outro, disseminar esse conhecimento, quem é o ganhador somos nós. Milor Fernandes tinha uma frase muito bacana que dizia: o maior altruísta é ao mesmo tempo o maior egoísta, porque ele descobriu que o outro é ele. Então o outro somos nós, vocês, sou eu, e do outro a gente tem que cuidar e ajudar nesse momento que é muito difícil da Bolsa. E até na área econômica, mas dias melhores vão vir, com toda certeza, e a gente precisa estar vivo e ajudar o próximo para a gente chegar longe juntos. Boa, Egler. Muito obrigado a você. Discurso final. Valeu, um abraço, Egler. Até a próxima. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Egler Henrique, especialista em derivativos e contribuidor da Investify, além de ser o homem das 1000 frases aqui também. Muito legal. E também já, né, Hanna, só agradecendo o pessoal também no chat, né? Que o pessoal mandou muita pergunta bacana e o pessoal tá elogiando também, né? Tem até um falando aqui, queria ter... Eu vi um rapaz aqui agora há pouco falando que ele ter escutado o Egler há 6 meses. Daqui a pouquinho eu acho aqui quem mandou essa mensagem, mas o pessoal gostou bastante. Exatamente. E o Gordo de Condomínio aqui perguntou se ele passa algum produto na barba. Dá uma perguntada pro Egler ali no Instagram dele. Ele deixou o Instagram dele, pois Henrique, já dá a perguntada. Henrique, dá uma pergunta. Né? Todo mundo elogiando, o negócio todo sério e tal. Nossa, muito bacana. Aí vem o Gordo de Condomínio e pergunta, ainda colocou embaixo: óleo de argan? Ai, gente, eu não Valhalla aguento vocês, espera. olha. Boa, Rafael. Valeu, obrigado, gente, aí pela contribuição aí no chat. E a gente segue, né, Hanna? Vamos seguindo, então, que agora é hora dos gráficos com o Alex André, que já está aqui no estúdio, microfonadíssimo. Vamos saber, então, quais são os gráficos de hoje. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje, os 10 gráficos, né, a gente vai comentar um pouquinho, principalmente, né, em relação aos Estados Unidos, China, os assuntos que a gente sempre comenta, né, atualiza o cenário e também, claro, passar alguns gráficos aqui como curiosidade para todos vocês, tá? Então, o primeiro gráfico de hoje, né, que a gente vai falar um pouco, né, sobre a relação, né, de crescimento do mercado americano, né? Um ponto que é bem interessante, que muita gente se discute, né, ou seja, quais são os principais drivers, né, quando a gente fala dos Estados Unidos,
que fizeram, né, o S&P 500 subir nos últimos anos, não só agora, nos últimos meses. Um dos principais pontos, né, se a gente separar por umas janelas temporais, né, como esse gráfico aqui, né, do JP Morgan, né, a gente tem aqui uma janela de 1997 até 2009, de 2010 até agora, até 2021. Porque você observa nesse gráfico, 97 até 2009, está um crescimento, né, ou seja, zero, ou seja, um crescimento de 0%. Porque esse gráfico ele simboliza, né, o crescimento, né, ou seja, em relação, né, ao driver, né, de crescimento de market cap das companhias nos Estados Unidos, por relação de injeção de estímulos, né, por parte do Fed. Então, 52%, né, do crescimento do market cap das companhias, né, da Bolsa Americana teve aí a ocorrência, né, ou seja, do balanço do Fed, ou seja, injeção de liquidez nos mercados americanos. Né? E um pouco mais de 20%, né, aí sim, em relação à margem de lucro, né, como já passou até mesmo o gráfico do Goldman Sachs essa semana, que também segue crescente a expectativa. Então são diversas conjunturas, né, mas mais de 50% do crescimento da Bolsa Americana tem a explicação, né, em relação ao aumento, né, de estímulos. Inclusive agora tem essa discussão, inclusive, né, que o próprio Jerome Powell comentou ontem, né, essa relação da diminuição, né, ou seja, a aceleração do taper, ou seja, essa diminuição do estímulo nos Estados Unidos, que pode ocorrer também a discussão do aumento de juros por lá. Tá? Então, essas duas pautas que o mercado enxerga. Tá? Então, colocar esse ponto, né, o driver de balanço do Fed, como um driver adicional, né, de crescimento da Bolsa Americana. Bom, esse gráfico que é interessante agora, né, a gente vai sempre falar um pouco mais sobre, né, a parte de ESG. A gente fala sobre o mercado de baterias, né, ou seja, principalmente com essa matriz energética por parte de veículos elétricos, né. E o Goldman Sachs estima, né, que o tamanho do mercado endereçável, né, acumulado global para armazenamento de bateria chegará em mais de 200 bilhões de dólares em até 2030. E esse gráfico ele mostra, né, o tamanho do mercado endereçável cumulativo global para armazenamento de bateria, né, em relação a bilhões de dólares. Então a gente consegue observar uma estimativa que agora, né, nós estamos ali nem próximos de 5 bilhões de dólares, né, de estimativa de relação de tamanho de mercado, colocando Estados Unidos, né, Europa e também países emergentes. Né. E agora em 2030 tem uma expectativa, como a gente estava comentando aqui, de 204 bilhões de dólares. Né. Então é um mercado crescente, é um gráfico que a gente pode colaborar tanto para a visão positiva de Tesla, enfim, outras companhias, né, do setor, não só na parte automotiva, mas de toda a cadeia. Né? Inclusive a gente até trouxe esse gráfico também falando um pouco mais sobre o níquel, né, que também é uma commodity, né, que se beneficia nesse sentido. Então toda a cadeia, né, tem essa discussão dessa troca de matriz energética ao longo dos próximos anos. Né? E esse gráfico ele colabora a isso, que gera uma oportunidade, né, de acordo com o Goldman Sachs, para esses novos setores que não eram tão vistos assim em alguns anos atrás e podem ter sido aí, novas vertentes de crescimento para daqui nos próximos 10 anos. Tá? Bom, esse gráfico agora é interessante, né? A gente sempre fala em relação à curva de juros, né? Esse gráfico a gente já trouxe aqui no BMC Stock, a gente só está atualizando. São os países, né, emergentes que têm ali em relação de aumento, né, da curva de juros, né, implícita nos próximos 12 meses. Né? E não é uma grande novidade, né? O Brasil está como o primeiro país aqui, né, tem uma expectativa maior de subida de juros de todos os países emergentes. Tá? Então, o primeiro, o Brasil, são mais de 500 basis points, tá, de relação à curva de juros, né, com quase 600 basis points de aumento de expectativa nos próximos 12 meses. Aí tem a Colômbia, México, Chile, né, e também tem outros países aqui, né, como Turquia, né, tem Polônia, República Tcheca, Coreia, Rússia, Tailândia e China, diversos países aqui. A China está por último, né? Mas o Brasil vem liderando a expectativa de aumento de juros e isso, claro, né, já está sendo discutido no mercado e não é de hoje. O que está sendo discutido é claramente essa velocidade de aumento de juros, mas tem uma preocupação adicional agora que tem colocado aí no mercado em relação à atual conjuntura da economia, à medida que até mesmo saíram dados de atividades aqui no Brasil, até mesmo, né, o PMI que veio abaixo de 50 pontos, ou seja, indica que a própria atividade econômica está abaixo do esperado, né, ou seja, comparado com o mês passado. Tá? Então isso também implica com o aumento de juros. Aqui nesse mapa aqui, né, o pessoal sempre fala aqui do mapa do calor da Neológica, eu tenho um mapa de juros, né, do mundo todo, o mapa da Bloomberg. Né? O que é interessante esse mapa aqui, né, é que observa-se, né, que esse azul, né, claro, são países que estão subindo juros em 2021. Né? Então o Brasil subindo juros em 2021, né, alguns países da África, né, poucos países da África, e na maior parte, né, a gente tem a Europa e também Rússia, né, subindo juros por lá. Por outro lado, né, o que tem ali em relação, né, uma parte cinza, né, como a própria Oceania, Estados Unidos, Canadá, são países que estão segurando o aumento de juros para 2022. Então essa é a discussão, né, ou seja, aumento de juros nos Estados Unidos,
mas pode ser, né, antes do esperado, e essa leitura, né, que fizeram as bolsas caírem ontem, ou seja, essa relação do aumento de juros antes do esperado e também a diminuição do tapering, né, de uma forma mais acelerada, um passo mais rápido, tá? Então, mas esse gráfico aqui é uma expectativa atual, né, a conjuntura que os Estados Unidos, né, ainda não subiu os juros, né, mas tem a expectativa que suba, mas o Brasil ele vem liderando entre os países emergentes que tem aí subido de uma forma muito rápida, tá? A gente tem a parte da Argentina aqui também, né, que segurou os juros aí em 2021, mas tem uma expectativa de cortar juros em 2022, tá? Então aí são poucos países nessa relação aqui, tá? Bom, a gente falou um pouquinho sobre relação de juros, né? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a vacinação. E essa pesquisa é muito interessante, né? Que essa pesquisa descobriu que os indivíduos, né, totalmente vacinados no Brasil, México e na China são muito mais propensos a querer uma injeção, né, de reforço do que aqueles que moram, né, na Rússia, Itália e na Alemanha, né? Tem vários fatores, né? Um dos fatores são os fatores, né, culturais, né? Ou seja, quando a gente fala aqui de forma histórica, né? Ou seja, o Brasil teve uma aderência muito maior nas campanhas de vacinação do que outros países, inclusive o Brasil está em primeiro aqui, né, entre alguns fatores, né? Ou seja, essa linha verde aqui demonstra, né, a questão, né, de aceitação de vacina mais forte, né? Ou seja, então o Brasil que tem a barra ali mais completa, ou seja, que tem ali uma propensão de vacinação da terceira dose de uma forma muito mais eficaz, ou seja, da parte mais aceitável da população. Aí vem em seguida, né, pelo México, pela China, como eu falei, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Japão. Aí ficando nos últimos lugares, a França, a Alemanha, Itália e Rússia. O que é interessante, né? Esse gráfico é interessante que a gente consegue observar o aumento de casos na Alemanha, né, na Rússia e na Itália, né? No Japão e na Espanha também. Então a gente consegue observar os países que têm a menor propensão, né, de vacinação de uma injeção de reforço, e consequentemente são os países que têm ali, né, a maior, né, índice, né, tanto de casos quanto de hospitalizações, como nós já trouxemos aqui nos últimos programas do BMC Stock, né? E esse gráfico aqui a gente já trouxe também, a gente só está atualizando, né, que a cada dia nos Estados Unidos o número de pessoas com imunidade decrescente excede o número de pessoas que estão sendo vacinadas, né? Então, de acordo com esse gráfico, né, da Topol, né, que são os médicos, né, do Covid, por lá, dizem que os Estados Unidos estão marcadamente atrasados em muitos países com reforço, em parte por causa da má comunicação e também da falta de prioridade de obter todos os adultos com eficácia da vacina totalmente restaurada. E também, né, a parte da Omicron, né, poderia ajudar, né, essa terceira dose da vacinação poderia diminuir, né, a questão dos efeitos, e os reforços induzam, né, um aumento notável no nível e na amplitude de anticorpos neutralizantes por parte do Covid. Então essa é a importância da terceira dose, mesmo com essas variantes, né, isso também demonstra, né, até mesmo nos Estados Unidos, que tem ficado aquém do esperado em relação à dose de reforço, né, a terceira dose, como eu tinha comentado ali no gráfico anterior também, né, os Estados Unidos não são um dos primeiros países que tem a melhor aceitação da terceira dose. Esse gráfico aqui a gente consegue observar em relação, né, às doses administradas, né, de reforço comparado ali por 100 pessoas, né, numa base de 100 pessoas. A gente tem Israel em primeiro lugar, Chile, Uruguai e também a gente tem Reino Unido ali também liderando aqui, mas Estados Unidos muito mais abaixo. Então uma dose de preocupação para os Estados Unidos. Tá? Bom, esse gráfico que é interessante, né? A gente fala sobre a relação da nova variante, né, da Omicron. Ele vem crescendo muito rápido, né, na África do Sul e a gente consegue comparar, né, desde o D0, né, até o momento, né, ou seja, em relação a essa transmissibilidade, né, do vírus, a gente consegue observar que teve duas variantes importantes, né? Tiveram diversas, mas as mais importantes foram a variante Delta e a Beta, né, que são nessa linha aqui, tanto verde quanto essa linha azul. E essa linha vermelha, olha a relação da amplitude da alta, né? Então a gente consegue observar a própria Omicron, né, já subiu em linha reta, então tem uma preocupação muito grande, não só em relação às hospitalizações, também número de mortes, mas o que o mercado está enxergando em relação à transmissibilidade muito mais rápido que as outras duas, né, que foram de forma mais paulatina, de uma forma mais devagar. E essa pode preocupar, né, aqui no Brasil, que já aconteceu isso, né, no estado de São Paulo, já tiveram casos confirmados também na Europa, né, diversos países. Então, é um tom de preocupação. Tá? Nesse gráfico aqui que a gente continua falando de Covid, né, a gente traz aqui referente à semana passada, os surtos pioraram, né, no Vietnã, na República Tcheca, Noruega, Coreia do Sul, Suíça, Hungria, Alemanha, olha os países que a gente estava comentando, né? Alemanha, Polônia, Reino Unido e França, né? E também melhoraram, né, na Nova Zelândia, Rússia, Egito, na Ucrânia e Singapura. Tá? Nos mercados desenvolvidos, a disseminação do vírus permaneceu baixa no Japão, aumentou no Canadá e no Reino Unido, na Espanha e na Itália, e aumentou também na França e na Alemanha e caiu nos Estados Unidos devido a distorções nos feriados. Tá? Então a gente consegue observar essa distribuição, né, de acordo com os novos casos na média móvel de 7 dias,
e também a variação em percentual. Tá? A gente consegue observar os países que tiveram, né, a maior queda e a maior alta, né, que está aqui para cá. Né? Então a gente consegue observar. Quanto maior o número de casos, a gente consegue observar também o maior percentual em números, né, em relação a infectados na média móvel de 7 dias. Tá? Então esse gráfico ele traduz muito bem isso. Bom, esse gráfico do Goldman Sachs, né, ele mexe com a mudança de fatores, né, nos Estados Unidos e na China, né, em relação principalmente a crescimento, né, também tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro. Então esse gráfico do Goldman, né, ele disse em relatório, né, abrindo aspas, o espaço para surpresas, né, positivas, não fala surpresa positiva, surpresa econômica, né, está diminuindo conforme a expectativa que se recuperam. Né, as taxas de Covid devem aumentar ainda mais no curto prazo. Né, né, os Fed Boys, né, sinalizam que a economia continua a forçar, ou seja, ter força, e irá reforçar o caso para a redução acelerada que agora esperamos na reunião de dezembro. Então, ou seja, o mercado espera que mesmo com esse aumento de casos de Covid, né, que tem acontecido, números, né, até mesmo do emprego, né, como saíram do ADP, né, que é um número muito importante, né, que é a prévia, né, a proxy do payroll, né, no farm payroll, que vai sair na sexta-feira, né, ou seja, que é um dado mais importante do mundo, que o mercado vai ficar de olho, mas de acordo com esse gráfico, a gente continua a observar aí um aumento mesmo com a preocupação do aumento de juros para os Estados Unidos, que também é um ponto interessante que vai ser discutido na reunião, né, do Fed em dezembro. Tá? Então são esses pontos aqui. Bom, se está falando de aumento de juros, né, esse gráfico aqui, né, da CME, né, que é chamado de Fed Watch, né, ou seja, monitoramento de juros do Fed, mostra as probabilidades, né, para vários cenários entre as taxas de juros em dezembro de 22, tá, nos Estados Unidos. As probabilidades aqui praticamente não mudaram, né, então as probabilidades mais altas são de 2 aumentos nas taxas no próximo ano, né, que a gente está falando aqui, ou seja, uma probabilidade que tem um aumento de 2 vezes, né, na taxa no ano que vem, essa probabilidade está em 31%. 3 aumentos não são impensáveis, né, então a probabilidade de 26%, e tem uma probabilidade maior do que apenas um aumento de taxa que está em torno de 20%. Então o mercado espera-se aí na sua maioria, né, 30% de probabilidade, que tenha 2 aumentos de taxa de juros nos Estados Unidos para o ano de 2022. Tá? Então esses são os principais gráficos de hoje, Daniel e Hanna, para auxiliar você, investidor, a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Perfeito, Valeu, então. Alex. Brigadão, Alex. Abraço para você, até amanhã. Obrigado, tchau, tchau, até amanhã. Bom, e a gente segue aqui com mais informações, falando agora da HBR Realty, que assinou uma parceria com o Hortifruti Natural da Terra, recém-adquirido pela Americanas, né, no mês de agosto, para a expansão de operação da rede. Segundo o comunicado da Hortifruti Natural da Terra, a empresa passa a contar com a expertise no investimento, né, desenvolvimento também e gestão de empreendimentos imobiliários da HBR, com localizações privilegiadas para lojas com 1.500 metros quadrados. O comunicado destaca que a plataforma, né, possui 22 unidades em operação e 28 estão em desenvolvimento, com pelo menos 260 estabelecimentos participantes. Em agosto, as lojas Americanas concluiu a aquisição da Natural da Terra, na verdade, que tem uma rede de 77 lojas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também no Espírito Santo. E a Camil vai construir uma usina para gerar energia elétrica com casca de arroz. De acordo com a empresa, a casca do arroz tem alto poder calorífico e regularidade térmica próprios para a produção de processos termoelétricos, sendo aí uma alternativa mais sustentável frente a combustíveis fósseis. A nova unidade está prevista para entrar em operação em 2023. A companhia pretende construir a usina com 150 milhões de reais arrecadados em sua primeira emissão de debêntures. E a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a regulamentação para o funcionamento de usinas híbridas e associadas para que empreendimentos desse porte possam aproveitar as diferentes fontes de geração elétrica. Confira os detalhes na reportagem. O comunicado ao mercado apresentou as definições e as regras para a concessão desses empreendimentos e para a contratação do uso dos sistemas de transmissão, definindo também a forma de tarifação dessas usinas e da aplicação dos descontos legais nas tarifas de uso do sistema de transmissão. Segundo a ANEEL, a regulamentação permite ainda as combinações de fontes de geração, sejam elas de usinas fotovoltaicas, eólicas, hidrelétricas grandes e pequenas e também termoelétricas.
Entre as vantagens elencadas pela agência estão a complementariedade das fontes de geração, uma gera enquanto a outra está menos disponível, a utilização da rede de transmissão de maneira mais eficiente e estável, a mitigação de riscos comerciais e também a economia na compra de terreno e em outros custos. Elisa Bastos, diretora relatora, disse no comunicado que a regulamentação constitui uma alternativa para o uso eficiente dos recursos disponíveis. A inserção desses empreendimentos no sistema elétrico pode reduzir custos e postergar novos investimentos em expansão, especialmente nos pontos de conexão com a rede básica. A ANEEL pontuou ainda que anteriormente à deliberação do normativo referente às usinas híbridas, foi empreendido o projeto piloto de outorga associada do projeto Complexo Eólico Ventos de São Vicente 8 e 14, unido à usina solar fotovoltaica Sol do Piauí, construído pela empresa Votorantim. O início da operação está previsto para janeiro de 2023. E o Egler respondeu aqui no nosso chat, ele colocou aqui sobre a barba, que falaram agora há pouco, ele começou a colocar um produto da Natura, por isso que a Natura caiu tanto. Grande Egler, valeu, um abraço para você. A gente segue aqui com as informações do BMC Stock. A JBS concluiu a emissão de um CRA verde de pouco mais de R$1 bilhão, depois de aumentar o tamanho da operação em 15% por conta da demanda dos investidores. O CRA da JBS é o primeiro com prazo de 15 anos no mercado brasileiro e também inovou por estar atrelado a uma meta de sustentabilidade. A empresa se comprometeu com o controle da origem do gado. Até 2025, 100% dos fornecedores da empresa vão ser monitorados por meio de uma plataforma blockchain e acompanhar a cadeia produtiva de bovinos. A operação foi distribuída meio a meio em 2 séries. A primeira vence em 10 anos e tem remuneração IPCA mais 5,87% ao ano. A segunda série é a de 15 anos e saiu a IPCA mais 6,20%. E a Taurus aprovou por unanimidade a redução do capital social da companhia. A redução vai ser no valor total de mais de 370 milhões de reais. De acordo com a empresa, não teve cancelamento de ações e o objetivo é a absorção parcial do saldo de prejuízos acumulados que foram registrados nas demonstrações financeiras do dia 31 de dezembro do ano passado. Com isso, o capital social da empresa foi de 673 milhões para 302 milhões. De acordo com analistas da Sarinvest, a redução era esperada e visa retomar o pagamento de dividendos realizado pela última vez lá em 2013. Segundo a Taurus, o caminho para o pagamento de dividendos está traçado e pode-se esperar novidades ainda neste ano. É isso aí. E, Hanna, vamos ver então como é que está o mercado financeiro nesse momento para a gente encerrar então o BMC Stock? Vamos lá então, que a gente já viu bastante, né, Daniel? O pessoal no chat já falou do chat, já falou o nome do povo também, já falou até da dica aí do Egler, quase que eu até misturei, né? Era natural da terra, falei natura. E eu pensei que você ia pegar a dica da barba, né? Olha, não, né? Para colocar no cabelo, né? Pois é. Fica a dica aí, muito Bora legal. Vamos ver aqui como é que está então a situação do mercado. Vamos dar uma olhada aqui no mapa de calor do Profit Pro da Nelogica. O Ibovespa agora está subindo 0,80%. Lembrando que no comecinho do estoque ele estava subindo aí 2%, chegou na marca aí dos 104 mil pontos. Quando a gente entrou agora há pouco, ele estava aí nesses 103 mil, perdeu os 103 mil, está agora a 102.729 pontos. E só para a gente recapitular, ele abriu aos 101.916 pontos. A gente vai, então, monitorando o Ibovespa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor. A gente consegue ver aqui que está tá tudo bem dividido, né? As empresas que estão subindo, as que estão figurando perdas. Vamos dar uma olhada nas que estão subindo. Braskem, nesse momento, agora sobe 7,77%. Suzano está subindo também 4,43%. E aí tem Gerdau, subindo 3,95%.
PetroRio, 3,94% de ganhos também. Aí tem as empresas aqui do setor também de educação. Tem Edux subindo 3,39%. E aí depois a gente tem os bancos também aparecendo por aqui. O banco BTG Pactual, 2,91% de alta. E tem também, assim como a Suzano está subindo, tem também Klabin do mesmo segmento, subindo 2,90%. E aí aqui tem as construtoras também, que estão figurando entre as maiores altas. Tem a Cyrela aqui com alta de 1,40%. MRV, 1,62% de ganhos também. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu vi que tinham mais empresas do setor. Daqui a pouquinho a gente, mostra aqui. Zetec, falei, Zetec está aqui também subindo 2,65%. E aí a gente vem dar uma olhada aqui nas empresas do setor de petróleo. Petri 3 sobe 2,85% e Petri 4 está subindo 2,64%. Depois a gente tem aqui também VEG, 3,1% de alta. Aí tem TIM, Grupo Cosan, a Vale, que agora já está com 1 bilhão aí em volume de negociações. Vale está subindo 1,54%. E ainda falando dos bancos que aparecem por aqui também entre as maiores altas, tem Itaúsa subindo 1,12%. Depois a gente tem Itaú, 0,92% de alta. Tem Santander também. Tem aqui Banco do Brasil subindo agora 1,41%. E aí a gente tem também várias empresas aqui do setor de varejo subindo, mas está bem dividido o setor hoje. Eu vejo aqui o Grupo Soma, 2,7% de alta. Depois tem Petro subindo 1,76%. Lojas Renner, 1,93% de alta. Deixa eu ver se tem mais alguma empresa aqui do setor de varejo, porque em relação às maiores quedas, a gente vê aqui que tem muitas empresas do setor caindo bastante, como a Via aqui já está caindo 3,40%, Amer 3,17% de queda, Magazine Luiza 4,74% de queda também, aí tem Lame 4, Lojas Americanas caindo pouco mais de, cadê Lojas Americanas? 3,11% de queda também. A gente vai monitorando aí para ver como é que vai ser a movimentação do mercado hoje. E aí, entre as maiores quedas também, tem Cash 3, Melios está recuando 4,68%. E também tem as empresas do setor de frigoríficos que estão caindo aí junto. Tem Marfrig, tem com queda de 4%, acima de 4%. Depois vem JBS recuando 3,85%. BRF também cai 2,94%. E BIF 3 também, Minerva, 0,47% de queda. As aéreas, assim como as empresas do setor de aéreo, setor de viagens, estão caindo também. A gente dá uma olhada aqui na Gol, recuando 2,85%. Depois tem Azul, 2,57% de queda. Embraer caiu 1,88%. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu vejo CVC. Não estou olhando, não estou conseguindo achar agora. Até escutei o Felipe Nascimento tentando dar uma soprada ali. Ainda não achei, mas a gente vai atualizando, ao longo da nossa programação também. Alta de 5,9%. Alta de... Não. O CVC está subindo 0,07%. Subindo 0,07%. Deve estar nessa turma aqui que fica bem pequenininho. Mas a gente já vê que a maior parte das empresas aí do setor estão entre as maiores quedas. O Daniel é desses, a gente perguntou, ele já achou, já está até pronto aí o negócio. Vamos lá então atualizar rapidinho como é que está o dólar. O dólar sobe agora 0,015% e é cotado a R$ 5,63, enquanto o barril do petróleo segue subindo. O petróleo Brent sobe 2,24% a $70 o barril e o petróleo WTI está subindo 2,09%, vendido a $67 o barril também. Cadê o Daniel Morales na tela? Eu tô aqui e... Agora sim. Vamos pro chat então, para encerrar. Vamos lá dar uma olhada, o pessoal tá animado hoje. Com o especulador, o Rony Cortex, Rodrigo Lopes também, Totalizando TV, aqui, o pessoal aqui, Márcio, o Rodrigo Lopes falando, Daniel Morales perdendo a linha com Hanna Beltrão, por quê? Não
entendi. Não entendi. É porque. Será que é a NPK zoeira também, do aqui. começo? Será que é a zoeira? Ah, é por causa do negócio da Natura que eu falei pra você. Gente, mas Mas é uma dica boa, né? Se for pra segurar Ué? o nosso topete, a gente tá aceitando que dica, vocês gente. entenderam, gente? Tá, Lelê. Vamos lá, o gordo de condomínio aqui falando. Isso que eu ia falar, os nomes que estavam lá em cima são os melhores. Ontem tinha um tal de macarrão, né? Bem na hora do almoço, aí macarrão não apareceu ainda hoje. Pode aparecer aí, tem, macarrão. ó, o Corotinha também tá aqui. Manobrista do patinete da Marlene Matos. O investidor Chamando, vamos mudar de desqualificado. patinete. Não, investidor desqualificado. Pior que o investidor desqualificado, ele manda um monte de pergunta muito legal, assim. Muito Só boa, que aí na hora que a gente né? vai perguntar, né? Então, ó, entrevistado, a gente tem uma pergunta aqui do investidor desqualificado. Fica Aí que perde tudo. toda, né, Mas o continua sentido da mandando pergunta, mas maravilhoso. Ele é ótimo. Tem o Sargento Aristides também, tem o Ramon, eu não sei se é o nome dele mesmo, mas deve ser. Tem o Daverson. Daverson Matador de... Ah, e só para ressaltar, tem muita mulher presente hoje que eu percebi. Tem a Glauci Rodrigues. Tem também E o professor a Gisela. André Carlos já falando, ó, vamos começar logo o BMC Market. Ou seja, encerra logo Quando que a gente não começa quer esse mais enrolation é porque não, né, o negócio não tá bom pro nosso lado, não. Bom, só por causa disso a gente vai esticar agora o programa até às 3. Vamos continuar dando as notícias aqui, vamos chamar agora mais um entrevistado. Brincadeira. Vamos encerrando então o BMC Stock. Eu continuo aqui pro BMC Market até às 3:30 da tarde. Hanna, continua, Hanna? Mais tarde, volto às 18h45, que a gente tem BMC Business ao vivo. Então, espero todo mundo, hein? Ah, deixa eu te pegar então. Quem vem? Segredo. Segredo. Mais tarde, espero todo mundo, então, no business. Hoje eu não vou falar, gente. Daqui a pouquinho eu faço um story. Você não quer dar um spoiler de quem Não, vem? não quero dar um spoiler. Agora eu vai ficar em segredo aí, então 18h45, espero todo mundo. Gente, eu fiz isso de propósito porque ela fica fazendo a programação de todas as empresas durante a semana e ela não tem como decorar. Não, tem, eu sei quem tem hoje, mas eu quero fazer um suspense, né? Daqui a pouquinho tem story, certo. a gente tá cheio de ideias lá, eu e a Sami Facuri, a gente tá com mais ideias de fazer uns stories aí. Então fiquem ligados também nas redes sociais aqui da BMC News. É isso, por hoje é esse o spoiler. Quem tá rindo aqui do nosso lado? Deixa eu dar uma olhada aqui. É o Júnior, então. Júnior, é isso aí. Tá bom, o Felipe pediu pra gente já encerrar então. Então, tchau, Hanna. Então, tchau. Até amanhã. Até amanhã.